irmãos e irmãs, vamos estar na liturgia do 10º domingo do tempo comum no litúrgico A, depois da celebração do tempo pascal e domingo passado, a Santíssima Trindade, retomamos o tempo comum. Se você não se inscreveu nesse canal, toque aí, se inscreva para receber notificações, novas publicações de homilias dominicais e solenidades. Os textos são apresentados para reflexão, como leitura do livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo de 3 a 6. O salmo responsorial é o Salmo 49. Vamos com a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo de 18 a 25. O Evangelho é o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo de 9 a 13. Olhemos nesta liturgia o que Deus deseja do seu povo, daquele que lhe pertence. Antigamente, no Antigo Testamento, se pensava o que mais agradava a Deus era sacrifícios, oblações e holocaustos. No entanto, vamos perceber na liturgia de hoje o que Deus sempre quis é o amor do seu povo, é a misericórdia do seu povo, é a conversão do seu povo. Aí nós olhamos a primeira leitura do profeta Oséias. Todos os povos tinham muitos deuses. O povo de Israel tinha um único Deus. E esse único Deus que eles deveriam servir com fidelidade, acabavam por omitir esse devido amor, essa devida entrega, devida fidelidade ao Deus único. Os povos que tinham falsos deuses não respeitavam o povo de Israel, porque eles pensavam: se nós temos tantos deuses e para nós já não é fácil a vida, imagine para eles que têm um único Deus. No entanto, Deus escolheu o mais fraco, o mais desprezado dos povos, para que este povo dependesse unicamente dele. E o que Deus queria que este povo devolvesse diante do cuidado, do amor que ele tinha para com esse povo, é que eles retribuíssem o amor. Mas só que esse povo foi se apegando à lei e até se acostumaram. Ou seja, nós cumprimos a lei. Se nós violarmos a lei, vamos oferecer um sacrifício e Deus vai nos perdoar e nós vamos continuar com as nossas consciências tranquilas. No entanto, quando existe uma lei para um delito cometido, a intenção dessa lei é fazer com que a pessoa que caiu naquele delito cumpra a lei e não volte novamente a cometer o mesmo delito. No entanto, era uma realidade
que o povo vivia constantemente. Nós violamos a lei, nós pecamos, oferecemos um sacrifício, oferecemos um holocausto, somos perdoados e podemos voltar para a vida tranquila. É como hoje, em relação ao sacramento da penitência, que a pessoa peca, vai até o sacerdote, recebe a absolvição do pecado e volta com a sua consciência tranquila. No entanto, nós temos uma realidade sobre a absolvição do pecado que é preciso ser vivida para que, de fato, a absolvição seja válida, que é o arrependimento. O povo não se arrependia, como muitos hoje se confessam e continuam no pecado, porque não se arrependem. Por isso, Deus vai nos dizer o que agrada a Deus, muito mais do que o sacrifício, os holocaustos, é o amor. Quando nós amamos uma pessoa e a ofendemos, nós queremos nos reconciliarmos com ela, não oferecendo-lhe coisas, mas sim amando-a. E quem ama não quer novamente levar a pessoa que foi magoada ao sofrimento. E aí vem o arrependimento, a mudança de vida e não retornar mais à situação que levou a ferirmos a pessoa que nós amamos. Exatamente isso que a primeira leitura do profeta Oséias nos ensina, dizendo que precisamos nos achegarmos a Deus. E quando assim fizermos, ele virá até nós, com toda certeza, como a aurora, todos os dias, ela surge em um novo dia também, se nós nos reconciliarmos pelo arrependimento, Deus todos os dias estará como a aurora presente em nossas vidas, nos direcionando no caminho que devemos tomar para chegarmos um dia à experiência de salvação. A segunda realidade nós encontramos na segunda leitura na pessoa de Abraão. Além do amor, e para viver o amor por Deus, é necessário a fé. E Abraão demonstra esta fé, porque tudo parecia que estava terminado. Abraão não teria uma descendência, Abraão não teria filhos, porque já de idade avançada. Diante de todas as realidades contrárias, Abraão continuou confiando em Deus. E quando Abraão confia em Deus, acredita na promessa de Deus, Deus vai realizando na vida de Abraão os anseios do seu coração. Não existia nada mais frustrante do que uma pessoa morrer sem ter deixado uma descendência, uma posterioridade. Imaginemos a alegria do coração de Abraão quando nasce Isaac.
Para nós fica o grande testemunho que, por mais difícil que esteja aquela situação que nós tanto desejamos resolvê-la, e ela vai se prolongando e parece que Deus não está se preocupando com as nossas dificuldades. Não. Deus está nos maturando na fé, como maturou a fé de Abraão até realizar a sua promessa na vida daquele homem que acreditou até as últimas consequências que Deus iria realizar o seu maior desejo, o maior desejo do seu coração, de que seria um homem abençoado com uma grande posterioridade. E no Evangelho, a presença do Deus misericordioso, que ao passar chama Mateus, aquele cobrador de impostos. Temos neste Evangelho 3 momentos. O primeiro é o chamado. E quando Jesus passa e chama Mateus, quer nos ensinar que ele chama todo e qualquer dos piores pecadores. Porque Mateus era um publicano. Publicano eram os cobradores de impostos, que eram mal vistos pelo povo de Israel, pelos judeus, como traidor. Primeiro, porque cobrava mais do que a lei pedia. E aí, o que eles cobravam mais ficavam para si. E segundo, porque eram colaboradores dos romanos, que oprimiam o povo judeu. E tinha, com toda certeza, tantas pessoas melhores do que Mateus, mas Jesus passa na sua banca de coletoria de impostos e chama exatamente aquele grande pecador. Mateus sente tocado pelo gesto de Jesus de olhar para ele e chamá-lo. Só que Mateus não sabia que aquele toque que ele sentiu foi o toque da misericórdia de Deus. Ele que nunca tinha sido misericordioso. Olha como Deus age em nossas vidas. Aquele homem que explorava até mesmo os pobres numa profunda atitude de injustiça é tocado pela misericórdia de Deus. E quando somos tocados pela misericórdia de Deus, por mais pecadores que nós sejamos, nós abandonamos tudo para segui-lo. O segundo ato é exatamente isso. Um pecador convertido para com que outros pecadores queiram também experimentar o que ele experimentou. É dado uma refeição e Mateus, para mostrar o seu novo amigo Jesus, chama todos os cobradores de impostos, todas as pessoas de má vida, da sua laia, para poder participar deste banquete. É claro que esse banquete, essa refeição dada por Mateus, é o símbolo do banquete que Deus nos chama para um dia participarmos na sua mesa, nos alimentando. E esse segundo fato do Evangelho leva alguns, como os fariseus, que se achavam santos, a criticar a atitude de Jesus. Porque ele comia, ele convivia com pessoas de má fama, com pessoas pecadoras. E aí Jesus dá para eles
uma grande lição dizendo que quem está são, quem não tem enfermidade, não precisa de médico. E ele veio exatamente para curar os doentes. E esses doentes que Jesus veio para curar são, de fato, os doentes espirituais. E não existe doença espiritual mais grave do que o pecado. E aí Jesus ensina que muito mais do que aquilo que faziam os fariseus, oferecendo para Deus com os seus sacrifícios, os seus holocaustos, as suas oblações, para poder agradar a Deus, ele queria o amor e a misericórdia. Aprendamos, irmãos, com o povo de Israel. Nós temos um único Deus que nos ama e, se queremos agradá-lo, nós precisamos ver o amor e esse amor que ele derramou em nossos corações, transmitindo para as pessoas que vivem buscando deuses falsos. Temos que olhar para Abraão se nós queremos que tudo se realize em nossas vidas. Precisamos viver uma vida de fé, uma fé madura, uma fé confiante, uma fé de entrega à vontade de Deus. Olhemos para Mateus, que ao ser tocado pela misericórdia de Deus, abandona imediatamente a vida velha, evangeliza pecadores e leva as pessoas a se incomodarem com a verdade, porque eles ainda não experimentaram a verdade como os fariseus. Abramos nossos corações e entremos nesse mistério de amor, de misericórdia, que quando aí vivemos, não precisamos de sacrifícios e holocaustos, mas somente a experiência do amor salvador da pessoa de Jesus Cristo. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.